Olá, irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um Sexta de Casa, uma reflexão curta, da palavra de Deus e a oração ao final em favor da sua vida, em favor da sua família. O Sexta de Casa veicula aqui pelo nosso canal no YouTube, toda sexta, às 20 horas. Mas você, lógico, pode compartilhar depois o link com outras pessoas. E nós esperamos que esse conteúdo de alguma forma contribua com você, com a sua família. Eu sempre sugiro que você use esse conteúdo para fazer um culto doméstico, uma reflexão com a sua casa, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o fim dos tempos. Vamos ler parte do sermão que Jesus ministrou, chamado Sermão Profético de Jesus, que tem muito a ver com o que nós temos visto nos últimos dias. Mas antes, eu gostaria de dizer que amanhã, sábado, às 10h15 da manhã, você poderá assistir o programa Cada Dia. Esse programa é da Sexta Igreja, em parceria com Luz para o Caminho. Daí a oportunidade que a gente tem de ter como pregador oficial o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele traz a mensagem do programa, e o cantor e compositor Vitor Quevedo tem uma participação musical. Então amanhã 10h15 pela TV Vitoriosa e também simultaneamente aqui pelo nosso canal do YouTube. Eu espero que esse conteúdo também glorifique o nome do Senhor e edifique você e toda a sua família. Nós estamos convocando todos os membros da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, os membros comungantes, para que participem da Assembleia Geral Extraordinária para eleição ou reeleição de oficiais. Essa Assembleia vai acontecer, se Deus permitir, no dia 27, às 10 horas da manhã. Teremos oportunidade de votar dentre 7 nomes. Nós vamos eleger 6 presbíteros. É lógico que para serem eleitos eles precisam da metade mais um dos votos válidos. E vamos eleger 15 diáconos para a sede e 5 diáconos para a congregação no bairro Morumbi. Muitos irmãos estão vencendo o mandato, tanto de presbíteros quanto de diáconos, e nós vamos nos cultos públicos, vamos falar quais são, apresentar para a igreja. E nós estamos dando a oportunidade, porque conforme a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, o Conselho pode indicar os nomes, mas nós queremos dar oportunidade também para que os membros da igreja façam indicações, querendo fazer, se quiserem fazer indicações. Então, até o dia 13 de março, através do formulário eletrônico, através do formulário manual, que está sendo distribuído na igreja, nos horários de culto, você poderá fazer indicações se você desejar. Peço que você que é membro da Sexta Igreja, ore e tenha a responsabilidade de participar. No dia 27, é um dever seu como membro da igreja, você participar dessa assembleia, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida, você que é membro da Sexta Igreja Presbiteriana do Brasil, no compromisso que você tem de forma específica com a Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Vamos fazer um pequeno intervalo e eu voltarei em seguida para compartilhar com você o que eu compartilhei com os irmãos hoje pela manhã na nossa oração da madrugada, que acontece todas as sextas-feiras, das 5 às 6h30 da manhã. Hoje nós levantamos um clamor em favor da Ucrânia e eu queria repartir com você então a meditação bíblica relacionada a isso, a nossa reunião hoje pela manhã, e ao final nós oraremos juntos. Vamos então fazer aí o nosso pequeno intervalo, chamando a vinheta da série que temos ministrado todo domingo na nossa igreja, às 17 e 19 horas. E aí eu volto em seguida.
volta aqui com o nosso Sexta de Casa. Vamos meditar na Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que fala sobre o final dos tempos. E nesses dias, né, mais uma vez em que a gente ouve falar de guerras e rumores de guerras, pandemia, terremotos, sempre que isso é mais enfatizado, a gente lembra desses textos que o Senhor Jesus, né, deixou registrado bem claro para nós, para que nós estivéssemos ligados, porque são sinais, né? Sempre existiram, mas eles vão se intensificando. Veja só em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus fez essa declaração. Lógico, os discípulos ficaram extremamente preocupados e curiosos, né? Quando que isso iria acontecer? Aí, no Monte das Oliveiras, quando diz o versículo 3, Jesus estava assentado, os discípulos se aproximaram e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então eles emendaram e já fizeram aí três questionamentos para Jesus, porque eles ficaram curiosos. Quando o Senhor Jesus disse que aquele templo no qual eles estavam tão orgulhosos da construção, Senhor, olha que construção, que tal, Jesus pegou e fez uma declaração bombástica, né? Um balde de água fria. Ele disse: olha, isso aqui não ficará pedra sobre pedra. Isso aconteceu no ano 70, quando o imperador Tito, né, destrói Jerusalém. Então, de fato, o templo foi destruído. A palavra se cumpriu aqui. Mas eles emendaram o assunto, né, e quiseram saber também de Jesus quais os sinais que iriam marcar a sua vinda, e também queriam saber sobre a consumação do século, ou seja, uma expressão usada para dizer quando é que a história vai ter o seu desfecho final. E aí o Senhor Jesus disse, no versículo 4, vede que ninguém vos engane, porque é um assunto que, por ser um assunto difícil, vocês precisam prestar atenção para que ninguém engane vocês. Como assim, né? Veja no versículo de número 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, vocês têm que ficar atentos, porque muitos se levantarão dizendo eu sou o Cristo, né? Eu sou a solução, eu sou o enviado, e vai enganar muitas pessoas. Então, os falsos profetas, né? Os cristos, né? Os que vêm com a proposta de que, olha, sou eu o cara, né? Eu que vou. Isso no mundo político, no mundo religioso, né? Pessoas que virão se apresentando como a solução, como Salvador, como prometido. O Senhor Jesus então diz: olha, tomem cuidado com isso, porque muitos virão dizendo eu sou o Cristo, eu sou a salvação. E o Senhor Jesus alertou sobre isso e disse que, versículo número 6, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, vede que não vos assusteis, né? Esses dias nós estamos assustados, né, em ver esse assunto, né, de Rússia, né? Essa ameaça, né? Não só ameaça, né? Guerra de fato, ameaça que essa guerra se transforme em algo global, né? Essa preocupação do mundo, né? Não só com a Ucrânia, né? Mas com todo mundo, porque isso diz respeito a todo mundo. Então a Bíblia está dizendo, Jesus diz assim, não fiquem assustados com isso. E olha só o que ele diz aqui: é necessário, veja essa expressão, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não fiquem assustados,
porque, por pior que pareça, ainda não é o fim. Ou seja, a tendência é piorar, né? Infelizmente, né? Mas a palavra de Deus, ela não pode, a gente não pode olhar a palavra de Deus e tentar pôr panos quentes aqui. A verdade tem que ser dita. O Evangelho, ele precisa ser pregado como ele é. O Senhor Jesus disse, olha, é necessário que isso aconteça, mas não é o fim ainda. E aí ele acrescenta, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Você talvez diria, mas isso sempre aconteceu. É verdade. Mas olha só essa expressão. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Ou seja, isso vai intensificar. A ideia aqui é de uma mulher grávida que chega o dia de dar à luz, né? Vai chegando o dia de dar à luz, então vai aumentando os sinais no seu corpo de que está chegando na hora do parto. Então a mulher vai sentir isso no seu próprio corpo. É por isso que às vezes sai correndo, vai ao médico, chega lá no hospital, mas fala, não, pode voltar para casa, vai demorar um pouco mais, ela volta, aí vem as dores, né? O corpo dando sinal de que está chegando a hora, até que chega a hora do parto. Há uma intensificação nos sinais de que a criança vai nascer. Então, o ensinamento do Senhor aqui, a palavra está dizendo que esses sinais, guerras, rumores de guerras, guerras de fato, fome, terremoto, o Senhor Jesus está dizendo, é necessário essas coisas acontecerem, mas ainda não é o fim, mas é o princípio das dores, ou seja, isso vai intensificar-se. E aí o Senhor Jesus continua dando sinais aqui, dizendo que nós, crentes, discípulos dele, passaremos por tribulações, perseguições, diz ele no versículo 9, e por causa do nome, por causa da fé de Jesus. Isso já acontece, mas vai intensificar. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Também vai intensificar, já existe e vai intensificar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, essa é a exortação, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Palavras de Jesus. Então está muito claro que haverá uma intensificação dessas coisas, inclusive da perseguição, das dificuldades. O Senhor Jesus diz, é necessário que nós, os seus discípulos, perseveremos. A perseverança é o sinal, a nossa resposta, melhor dizendo, a esses sinais. Nós vamos responder com perseverança. E aí o Senhor Jesus disse que o fim virá depois que essa nossa perseverança, transformada em testemunho em todas as nações, aí então virá o fim. O ponto final se dará após esse evangelho ter sido anunciado em todo o mundo. É por isso que nós existimos, para fazer Jesus conhecido. Repare uma coisa, não é só dar testemunho, é sermos testemunhas de Jesus. Dar testemunho, falar bem de Jesus, muita gente faz isso, né? Você crê em Deus, até o demônio crê e treme. Não é questão de dar testemunho. Ah, eu recebi essa bênção de Deus, Deus é bom. Isso é maravilhoso fazer, mas não é só essa questão. Não é dar testemunho, é sermos testemunhas de Jesus. É uma implicação maior. E vamos fazer isso em todo o mundo, aqui, ali e acolá, usando os recursos que Deus tem, os nossos dons e talentos, para fazermos Jesus conhecido. Então, virá o fim. Até lá, vamos responder com obediência, com perseverança. Deus abençoe você, pense nessas coisas e vamos juntos glorificar o nome do Senhor Jesus. A situação é difícil, mas vai piorar. Vamos orar para que Deus nos ajude, nos dando perseverança, determinação e, sobretudo, louvor e adoração a Deus. Ao invés de ir assustados, nós vamos louvar e glorificar o nome do Senhor, porque a nossa redenção
se aproxima. Oremos. Muito obrigado a Deus pela tua palavra tão rica, esclarecedora, clara, claríssima do que nós temos passado, do que ainda passaremos, mas te louvamos porque o Senhor tem controle de toda a situação. Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos perseverantes na missão, para que cumpramos o propósito, Senhor, que é glorificar o teu nome, fazer o Senhor conhecido em todas as nações. Fique sabido que não há outro Deus além do Senhor. É essa a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficando por aqui. Tenha um restante de noite abençoado, um sono reparador e tranquilo, porque o Senhor Jesus tem o controle de todas as coisas. Em breve, Ele virá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tchau, tchau. Fique com Deus.